Paz, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, a paz do Senhor. Domingo chegou e já acabou. Que bênção ter você aqui conosco. Cris, Deus abençoe você, viu? Sua casa, sua família. Deus abençoe sua vida. Mário, Yasmin, irmã Lúcia, seja bem-vinda, irmã Lúcia. Deus te abençoe. Minha irmã Tatiane, Sofia, Antônio Marcos, Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Irmã Cleusa está conectada. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Meu irmão Wagner. A Alice aí bonitinha na sua foto. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmã Lúcia, paz do Senhor para você, para o Mário, para toda a sua família, sua casa. Boa noite, meu irmão Nilton, irmã Odete. Deus abençoe as vossas vidas. Saudade de vocês. Elisa, Pedro, irmã Eva, Ellen, casa, família abençoada. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Mônica, Rafael, Rafinha, Deus abençoe vocês. Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Deus abençoe você, boa noite. Graças a Deus. Olha, vai se conectando aí conosco. Marinês, seja bem-vinda. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe você. Cadê o Beto e a Estela? Estão chegando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. A Elisa está conectada. A família do Pedro, da Eva, né? Que bênção é Ellen. Deus abençoe vocês, todos vocês, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar tratando sobre um assunto muito interessante, meus irmãos. Algo que Deus colocou no meu coração essa semana, e eu quero trazer essa reflexão, né, a todos os meus irmãos, a todos nós, né, nessa noite. E eu creio, eu tenho plena convicção de que Deus vai falar conosco, tenho certeza disso. Irmã Cláudia, Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que bênção ter vocês aqui, muito bom. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, olha, eu quero tratar hoje com você sobre um assunto muito interessante, irmã Cláudia. E olha, eu tenho certeza de que o Senhor vai falar ao teu íntimo, ao teu coração. Você vai ver, você tem certeza. Deixa eu te mandar um abraço aqui também, né? Hoje o irmão Nilton tá lá com os netos, Yasmin, o Guilherme. Guilherme, saudade de você, Guilherme. A Yasmin também, essa menina linda. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Coisa linda. E olha, é interessante, né? Às vezes a gente tá em casa e a gente leva as coisas assim, tá assistindo culto, a palavra junto assistindo televisão. Não! É um tempo de você se ligar agora na palavra de Deus. É como se você estivesse ali na igreja, estivesse ali no culto. É um tempo, alguns minutos que nós vamos ali adorar a Deus, estar ali na presença de Deus, absolutamente com os nossos pensamentos no Senhor. Então é hora de nós estarmos ali adorando a Deus como se nós estivéssemos na igreja, né? Então eu convido você a nessa noite estar conosco aqui, né? E nós estamos em igreja, nós somos igreja, corpo de Cristo, amém? Então olha, eu quero hoje, voltando, né, compartilhar com você um tema muito interessante. É um tema que a gente tem ali visto nos dias de hoje, principalmente. Algumas pessoas muito desanimadas. Irmã Márcia, Sérgio, paz do Senhor, graça e paz. Vocês têm visto, irmãos, vocês têm visto algumas pessoas desanimadas? Algumas pessoas ali, assim, puxa, sem entusiasmo nenhum. Yasmin, Adalberto, sem entusiasmo nenhum. Você já conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa que fica só murmurando, só reclamando da vida? Nós temos que encontrar, irmãos, entusiasmo
em nossas vidas. Entusiasmo. Você está entusiasmado para fazer algo? Pastor, eu estou entusiasmado porque amanhã começa a semana. Tem gente que reclama da segunda-feira. É igual a terça, é igual a quarta, quinta, sexta. Meus irmãos, todo dia é dia que nós temos a oportunidade de louvar a Deus porque Ele nos deu mais um dia de fôlego de vida e você não tem entusiasmo às vezes para isso. Nós temos hoje em dia vivido dias em que a gente não está mais entusiasmado com nada. Você já percebeu isso? Meu irmão, vamos lá, vamos fazer. Vai ter um culto muito especial. Não sei se eu vou não. As pessoas não têm mais entusiasmo pelas coisas de Deus. Mas às vezes ela tem entusiasmo para ir jogar futebol, para ir num churrasco, para passear. Todo mundo hoje está meio preso em casa. Tem gente que não vê a hora de acabar tudo isso para ir passear. Está entusiasmada para ir passear. É errado? Não, não é errado, não. Não é errado. Você pode passear. Você pode... Tem gente que está entusiasmado para namorar, para casar. Então, olha, tem gente que está entusiasmado para comprar algo. Tem gente que está entusiasmado para fazer uma viagem. Às vezes nós estamos entusiasmados, irmãos, para muitas coisas. E não é errado. Não é errado. Nós temos que ser homens e mulheres, jovens, que sonham, que têm objetivo, que estão ali entusiasmados para conquistar algo, que estão ali entusiasmados para realizar alguns sonhos que nós temos na nossa vida. O entusiasmo tem que fazer parte de nossas vidas, da nossa caminhada. Você precisa ser um homem entusiasmado pela sua família. Você precisa ser uma mulher entusiasmada pelo seu lar, pelos seus objetivos. Jovens, você precisa ser entusiasmado. Entusiasmo para estudar. Ei, pastor, tem vontade não de estudar. Meu Deus. Olha, eu comecei um curso e não sei nem se eu vou acabar. Você já percebeu? Irmãos, existe um grande número de pessoas que começam algo, estão entusiasmadas para fazer algo, estão ali, eu vou começar amanhã, pastor, segunda-feira, um curso de inglês, um curso disso, um curso daquilo. Eu vou começar amanhã, pastor, olha, eu estou entusiasmado. Começa o curso uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela perdeu todo o entusiasmo. Olha, Lucia, Eloá, Pastor Paulo, toda a sua família, sejam bem-vindos, graças e paz. Tem gente perdendo o entusiasmo de tudo que já começou. Estava entusiasmado, estava ali a todo vapor. Não, eu vou fazer isso. Pastor, o que é entusiasmo? Deixa eu te explicar exatamente o que é o significado de ser alguém entusiasmado. O que é entusiasmo? É o estado de exaltação de espírito de quem quer realizar algo. Ou seja, é o estado, a emoção, uma empolgação para realizar algo. É um estímulo à coragem, um objetivo, um alvo a ser conquistado. Talvez você tenha projetado tantas coisas para esse ano de 2020 e eu entendo que muitas coisas mudaram, as coisas não estão no seu âmbito normal. Nós temos vivido dias difíceis, dias tribulosos, mas eu e você, irmãos, nós não podemos perder o entusiasmo pelas coisas. Nós não podemos perder, deixar de lado o empenho, a dedicação que nós havíamos planejado, havíamos recebido de Deus. Tem gente que recebeu uma palavra de Deus e estava entusiasmado, estava ali vivendo aquela vontade de fazer algo, aquela emoção. Não, esse ano eu vou descer as águas, esse ano eu quero participar da Santa Ceia, esse ano eu quero
E não só das coisas de Deus, mas as coisas dos nossos dias, o dia a dia. Tem gente que começou a estudar, já parou. Tem gente que começou a fazer algo e já parou. Já desistiu do sonho, do projeto que tinha para esse ano só porque as coisas estão difíceis. E não é por isso que nós devemos parar. Não é porque as coisas estão difíceis que nós podemos desanimar. Você não pode ser uma pessoa que desanima fácil. Não. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Afinal de contas, você é alguém especial. Alguém em que dentro de vocês há o Espírito de Deus. E eu quero te mostrar aqui, dentro da palavra entusiasmo, o que é o significado no seu original lá do grego, porque a palavra entusiasmo no seu grego, na origem, a origem dela é uma palavra interessante. A palavra vem do grego entheos, E-N-T-H-E-O-S, entheos. O que é entheos? Dentro de, Theos, Deus. Olha que algo maravilhoso. Entel, ou seja, dentro de Deus. Ou seja, na tradução, nós podemos entender que é uma pessoa cheia de Deus. Nós podemos entender que uma pessoa entusiasmada significa no grego Deus dentro de nós. Deus dentro de você, entheos. É algo interessante e que nós precisamos parar para pensar. Entusiasmo no grego original, entheos, Deus dentro de nós. Agora, nós como homens e mulheres de Deus, a qual nós servimos ao Senhor, a Deus, você que está me ouvindo nessa noite, você que crê em Deus, que crê que existe um Deus todo-poderoso, você tem que tomar ter esse conhecimento na sua mente, no seu coração, que existe entusiasmo em você. Deus dentro de nós, entusiasmo. Deus está dentro de nós. Então você não pode ser aquela pessoa desanimada, desencorajada. Você precisa ser alguém ali que verdadeiramente está ali firme. Pastor, mas tem hora que é difícil. Eu sei que tem hora que é difícil. Mas você não pode perder o entusiasmo. Você não pode perder a esperança. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha só. Por isso, não desanimados. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Para um pouquinho aqui para você entender. Não é porque você e eu estamos vendo uma crise terrível que nós vamos desistir dos nossos sonhos, que nós vamos desanimar daquilo que nós tanto planejamos. Não é porque as coisas que nós estamos vendo, nós precisamos perder a fé, não. Fé é o quê? Hebreus 11 diz que fé é aquilo que ainda tornar a existir, aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Então, como homens de Deus, como mulheres de Deus, filhos de Deus, nós temos que ter dentro de nós esse entusiasmo,
essa convicção de que, apesar de nós estarmos olhando para as circunstâncias e as coisas tudo difícil, talvez dentro da sua casa esteja difícil, talvez o seu casamento esteja vivendo tempos difíceis, talvez o seu lar tenha sido afligido por este momento que nós estamos passando, talvez o desemprego bateu à tua porta, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei o que você está vivendo, quais são as tempestades, mas está escrito nessa palavra que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Porque, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, está escrito. As coisas que nós estamos olhando, isso tudo vai passar em nome de Jesus, meus irmãos. Isso vai passar, isso não vai prevalecer, tudo isso vai passar, mas as que a gente não vê, essas são eternas. Meu irmão, tem coisa que Deus tem falado conosco, Deus tem nos dado direção, que nós precisamos ser entusiasmados em realizar aquilo que Deus tem falado conosco. Não é ser otimista, é você ser entusiasmado. Uma pessoa otimista, ela espera que as coisas deem certo. Uma pessoa otimista, ela torce, não, eu espero que dê tudo certo, mas a pessoa entusiasmada, aquela pessoa entusiasmada que tem coragem, ânimo, força, ela faz com que as coisas deem certo. Olha a diferença. Ela faz com que as coisas deem certo. Nós não podemos nos apegar naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas nós precisamos crer que aquilo que Deus falou conosco, nós não podemos perder o entusiasmo e esperar em Deus. Deus tem falado com você? Deus tem falado ao seu coração? Eu me lembro aqui de Gênesis capítulo de número 6. Olha só, acompanhe comigo. Gênesis capítulo de número 6. Diz o texto bíblico, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, que Deus vai falar com um homem chamado Noé. E quando Deus fala com esse homem chamado Noé, olha o que Deus fala com ele. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Olha o que Deus vai falar com esse homem chamado Noé. Qual foi a reação desse homem? Acompanha comigo o texto, versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos, revestirá com betume dentro e fora, de modo com que o seu comprimento será de 130. Enfim, versículo 14, 15, 16. Deus vai especificar uma grande missão para esse homem. Construir uma arca. Parece loucura para nós. Parece algo tão estranho para nós. Mas naquele momento, Deus estava dando uma missão. E aqui havia agora um homem que ouvia Deus falar com ele. E porque ele ouviu essa voz de Deus, ele entendeu que era Deus que estava dando essa missão, ele não ficou desanimado, muito pelo contrário. Ele não perdeu o seu entusiasmo em construir aquilo que Deus havia pedido para ele pelo tempo todo que foi necessário para construir aquilo que Deus havia dito. E alguns estudos dizem que foram mais de 100 anos construindo essa arca. Mais de 100 anos. Agora imagina você se durante todos esses 100 anos não passou alguém na frente dele e disse assim: ô Noé, você tá louco? Você tá passando mal? Claro que eu estou usando o meu vocabulário, palavras do dia de hoje, mas talvez ele ouviu a seguinte pergunta: o que é isso que você está fazendo? E a explicação de Noé foi: não, é porque Deus falou comigo, vai vir um dilúvio. E para que eu salve a minha casa, a minha família, eu estou entusiasmado, eu estou com coragem, eu tenho ânimo e vou construir esse projeto que Deus
falou comigo e vou até o fim. Talvez pessoas já perderam o ânimo em realizar aquilo que era projeto de Deus para sua vida. Não pare de lutar pelo seu casamento, não pare de lutar pelos seus filhos, não pare de lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, não pare. Se foi Deus que falou com você, tenha convicção, vai até o fim. Não desanime, tenha coragem. Olha, aqui nesse texto, eu imagino, porque diz a palavra de Deus que naquele tempo os homens eram maus, os homens eram terríveis. Mas Noé, ele faz a diferença no meio de uma geração completamente corrompida. Ele não perde o entusiasmo, ele continua construindo aquilo que era o projeto, a sua missão até o fim. Tem gente que começa uma coisa e nunca termina. Perde o entusiasmo, perde a motivação, perde a coragem, perde o ânimo. Ei, você precisa aprender a ser uma pessoa entusiasmada. Começa algo e faz. Começou a faculdade, termina. Começou um curso, termina. Começou a servir a Deus, continua servindo a Deus. Não pare pelo meio do caminho. Ele estava encorajado e motivado até o dia que chegou o dilúvio. Até o dia que chegou o dilúvio. Capítulo 7 de Gênesis. Sabe o que Deus diz a ele? Se acabou agora a arca. Então entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus reconhece, meus irmãos, todo o nosso esforço. Deus reconhece todo o nosso esforço. Então, entenda algo. Entenda algo. Você não pode perder o entusiasmo pelas coisas, por nada, mas principalmente por Deus. Não perca o entusiasmo de servir a Deus, de buscar a Deus, de estar com Deus. Porque tudo o que você precisa, a força, a coragem, a esperança, a motivação, vem dele. É ele que coloca dentro de você. Os seus olhos estão vendo uma crise, mas ele vem, Deus, dentro de você, entusiasmo, coloca a coragem de lutar. A esperança dentro de você. E você realiza grandes coisas em Deus. Porque Ele diz na sua palavra, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, olha que algo maravilhoso. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Lá no meu título está escrito assim, Deus anima Josué. Ou seja, Deus coloca entusiasmo dentro de Josué. Olha o versículo 5, capítulo 1 de Josué, versículo de número 5, diz assim, ó, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Primeiro motivo para você não ser uma pessoa desanimada. Deus está aí dentro do teu coração. Deus está aí dentro de você. Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá a direção. É Ele que fala com você todo momento. O Senhor, Ele mostra. O Senhor, Ele se revela a cada um de nós de formas diferentes, especiais. Mas Ele está conosco. Mateus capítulo 20, versículo 28, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus dentro de você, entusiasmo, grego, enteos. Olha a coragem que Deus dá aqui para Josué, versículo de número 5, versículo de número 6, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Sabe o que Deus está falando aqui com Josué? Josué,
se você não perder o seu entusiasmo, se você ser forte, ser corajoso, as promessas que eu tenho para a sua casa, para o seu povo, elas vão se cumprir. Eu tenho, Josué, para seu povo, para o meu povo, uma terra que emana leite e mel. Deus tem paz para nossa casa. Deus tem alegria para o nosso lar. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Mas você, nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós não podemos perder o entusiasmo pelas coisas. Lute, batalhe, tenha coragem, tenha fé. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Olha, irmão, versículo de número 7, Deus fala novamente para Josué: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Sabe o que é isso? Quando eu e você temos a direção de Deus, Deus dentro de nós, em Deus, entusiasmo, Espírito Santo do Senhor, dirigindo os nossos passos, nós colocamos força, colocamos coragem, colocamos esperança. Você só precisa fazer aquilo que Deus te dirige, para que você vá bem em todas as coisas. Deus quer que você e eu sejamos aqueles homens e mulheres entusiasmados pela vida, entusiasmados por Deus, para que Ele coloque nas nossas mãos coisas maravilhosas. Eu creio que Deus já colocou nas tuas mãos coisas tão maravilhosas, coisas tão lindas. Deus colocou talvez nas tuas mãos filhos. E talvez você está desanimado com o seu filho. Ei, não desanime do teu filho. Tenha fé, tenha coragem, tenha esperança. Se você buscar o Senhor, Deus transforma o teu filho, liberta ele do vício, tira ele da bebida, tira ele do mau caminho, as más companhias. Deus pode restaurar o seu filho. Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar a sua vida financeira. Deus pode todas as coisas. Mas você não pode perder o entusiasmo. Você não pode perder a esperança. Você não pode perder a coragem. Você não pode perder a força. Meu irmão, minha irmã, se levante nessa noite. Faça essa semana ser diferente. A partir de hoje, que seja diferente a tua vida. Que todo desânimo caia por terra. Que todo desânimo saia da sua vida. Sabe por quê? Porque nós não podemos olhar para as circunstâncias e estarmos desanimados. Pare para pensar comigo. Jesus está andando por sobre as águas. E os seus discípulos estão em um barco, no meio das águas. Um deles grita: Senhor, és tu? Um homem chamado Pedro. E aquele que estava andando sobre as águas, Jesus diz assim: sou eu, não temas. O apóstolo Pedro, ele levanta do barco e olha, ele diz assim: posso ir ter contigo? Jesus responde: vem. Vem, Pedro. Não perca o seu entusiasmo, Pedro. Porque se você continuar, Pedro, olhando para mim, entusiasmado, com coragem, com fé, você vai andar sobre as águas, Pedro. E foi o que Pedro fez. Foi o que Pedro realizou. Ele estava andando sobre as águas. Mas diz a palavra, meus irmãos, que quando ele começa a olhar para o vento, para as tempestades, para a dificuldade, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. É isso que o desânimo faz, é isso que a tristeza faz, é isso que a depressão faz, é isso que a falta de coragem faz. Eles
esses sentimentos, essas sensações querem te afundar, mas você não pode parar de olhar para aquele que te segura pelas mãos, para aquele que te sustenta, para aquele que é o Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que te dá forças para que você possa andar sobre as águas, viver o sobrenatural. Sabe o que é viver sobre o sobrenatural? É no meio das tempestades. Tudo pode estar desmoronando, mas há uma paz dentro de você, há uma certeza dentro de você, que Deus está no controle, que Deus está te sustentando, que Deus tem todo o poder para mudar este quadro. E aí, meus irmãos, você não perde a esperança, porque o entusiasmo está dentro de você, entusiasmo, entel, Deus dentro de você, porque o Espírito Santo que está ali dentro de você te motiva, te levanta, te dá bom ânimo. Jesus disse: ei, tende bom ânimo, eu venci. Vocês vão ter muitas tribulações, aflições, mas tende bom ânimo. Eu quero colocar entusiasmo no seu coração nessa noite. Eu quero que você entenda que você, filho de Deus, servo de Deus, você que está me ouvindo, seja alguém focado, seja alguém disposto, alguém dedicado naquilo que está fazendo, realizando, vivendo. Você pode superar qualquer situação, você pode alcançar qualquer coisa. Se Deus estiver contigo, você pode. Sem Deus, nada podemos, mas com Deus, nós podemos mais. Com o Senhor, nós temos a convicção, a certeza de que nós não seremos derrotados, porque a sua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Você está vivendo algo difícil hoje? Pastor, é uma enfermidade que tem assolado a minha semana, é algo que tem atormentado os meus pensamentos, a minha mente, tudo tem sido difícil e eu estou perdendo as minhas esperanças, eu não tenho mais força, eu não estou mais entusiasmado. Clame a Deus. Salmo 138:3 diz: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Clame a Ele, meu irmão, Ele vai te dar força, coragem e você vai vencer. Pastor, eu estou desanimado. Nós começamos lendo esse texto de 2 Coríntios capítulo 4. Nós não podemos estar desanimados, porque nas tribulações as nossas forças são restauradas dia após dia. Pastor, eu vou parar tudo. Não pare. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Filipenses 4:13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 41:10, por isso não temas, pois eu sou com você, não tenha medo, pois eu sou teu Deus, eu o fortalecerei com a minha mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados ao Senhor, a sua obra, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, não perca a sua coragem, não perca a sua fé, não perca o seu entusiasmo.
Se Deus está na tua vida, Ele é poderoso, Ele é contigo para que você possa viver coisas sobrenaturais. Josué, tenha força, seja corajoso. Aliás, Josué, tenha muita coragem. Seja muito forte. Ei, você que é esposa, seja muito forte, seja muito corajosa. Não tenha medo, não perca a esperança, não perca o entusiasmo. Deus vai transformar a sua casa. Deus pode transformar a sua vida. Ele é poderoso para mudar o que for preciso. Não perca o entusiasmo. Eu quero dizer para você nessa noite, Colossenses, capítulo 3, versículo 23 diz: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o teu coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Sabe por que muitos homens e homens que viveram grandes experiências com Deus estão escritos em Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 trata sobre os heróis da fé. Sabe por que o nome destes homens estão ali escritos? Sabe por quê? Porque eles não perderam a coragem. Josué poderia ter perdido a coragem quando perdeu a primeira batalha. Capítulo 7 de Josué diz que eles perderam uma batalha, mas no capítulo 1 diz que Deus seria com ele, ele nunca seria derrotado. Mas sabe qual é a única coisa que faz com que você perca a batalha e possa se tornar um derrotado, alguém desencorajado, alguém ali no fundo do poço? O pecado. O pecado destrói. Acã escondeu o que era maldito dentro da sua tenda e eles perderam. O povo de Deus perdeu as batalhas. Mas Deus falou com Josué. Depois você lê aí, Josué capítulo 7. Mas o povo de Deus orou a Deus. Deus falou com eles. Deus mostrou que havia errado. Irmão, talvez as coisas não tenham dado certo. Deus, Ele mostra para você quais foram os erros. E Ele coloca coragem novamente para você voltar a reconstruir aquilo que desmoronou. Para você voltar a estruturar aquilo que havia desmoronado. Tenha ânimo. Seja alguém entusiasmado. Não perca a esperança. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Sabe por quê? Porque você tem entusiasmo. Entusiasmo grego, entel, Deus dentro de nós. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. No seu interior, Deus te renova dia a dia, entenda isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, sabe isso que você está vivendo hoje? Essa luta, esse grande desafio, essa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para o grande desafio do jeito que você está olhando. Deus está com você, você não está sozinho. Deus está no controle. Ele nunca perde uma batalha. Você precisa fazer a oração que aquele profeta fez para o seu servo. Eles estavam diante de um grande exército inimigo. E diz o texto bíblico, lá em Reis, que aquele profeta ele ora a Deus pedindo para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele moço.
E depois que ele orou, Deus abriu os olhos espirituais daquele moço e ele conseguiu enxergar não só o exército inimigo, mas em cima do exército, o exército do Senhor. Carruagens de fogo, o exército do Senhor, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que está dentro de você, dentro de mim, que faz com que você vença todas as batalhas. Era o exército que não se podia ver, mas quando os nossos olhos espirituais estão nele, nós temos entusiasmo, nós temos convicção, nós sabemos que nós podemos ter coragem para viver coisas grandiosas da parte de Deus. Mas as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus quer te dar coragem. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, um jovem entusiasmado. Você já pensou se José tivesse perdido o entusiasmo pela vida? Se naquela casa de Potifar ele tivesse perdido o entusiasmo? Se na cela, na prisão, ele tivesse perdido o entusiasmo? Ele nunca se assentaria no trono, nunca seria governador de todo aquele lugar. Deus quer te fazer grande, não para a glória sua e para mostrar aos homens, mas para que você entenda que com Ele, nele, nós podemos todas as coisas. A glória é dele, mas Ele nos faz viver vitoriosamente. Creia nisso. Você perdeu a esperança, você está desanimado. Pastor, eu estou tão triste. Se levante nessa noite, porque o Deus que habita dentro de você pode nesta noite, nesse exato momento, colocar força, poder, graça dentro de você e te levantar como homem, uma mulher, um jovem que vai alcançar grandes vitórias para a glória do nome de Jesus. E aquilo que até agora você tentou, mas não conseguiu, nele você vai conseguir, porque é Ele quem te dá a força que você precisa, a coragem que você precisa, o entusiasmo que você precisa para alcançar as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você nesse momento feche os teus olhos aí onde você está. Você que está ouvindo essa palavra, feche os teus olhos agora e pense nas grandes adversidades que você tem enfrentado, nos grandes desafios que estão diante dos teus olhos, mas que você nesse momento faça uma oração comigo e peça: Senhor, os meus olhos estão vendo grandes dificuldades, grandes desafios, grandes lutas, grandes barreiras, grandes muralhas. Mas nós sabemos e entendemos que pela Sua palavra nós não podemos desanimar, porque o Senhor é aquele que habita dentro de nós e coloca dentro de nós o entusiasmo, a força, a coragem que nós precisamos, a esperança que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos para vencer estes desafios estão em Ti. E nessa noite nós declaramos, Senhor, que precisamos do Senhor em nossas vidas para que nós possamos vencer, sermos homens e mulheres entusiasmados, corajosos, valentes, para buscar o nosso milagre. Davi foi suficientemente corajoso para enfrentar aquele gigante. As muralhas de Jericó não pararam Josué. Tenha coragem,
tenha fé. Aquele mar vermelho não foi obstáculo para Moisés, pois Moisés tinha coragem e Deus com ele, para que ele tocasse naquelas águas e algo poderoso acontecesse. Sabe, meus irmãos, nós não precisamos de muitas coisas para que nós tenhamos força e coragem. Você e eu, nós só precisamos de Deus dentro de nós para que nós possamos alcançar grandes milagres, viver coisas maravilhosas em Deus, viver em paz, viver com alegria, com uma esperança em nosso coração, ter fé. Oh Deus, faça isso em nós nessa noite. Faça isso em nós, Senhor. Clame a Ele, meu irmão. Clame a Deus nessa noite. Quando clamei, Tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Salmo 138, 3. Não deixa que o desânimo, não deixa que a depressão, não deixa que o medo, a angústia, a tristeza vença você. Mas seja alguém que clame a Deus nessa noite, com força, com coragem, porque Ele é contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Todos os dias da tua vida estarei contigo, diz o Senhor. Senhor, nos dê uma semana cheia de vitórias, ó Pai. Que coisas maravilhosas sejam sobre as nossas vidas nessa semana, Senhor. Que a Sua graça, o Seu poder seja derramado sobre nós, ó Pai. E que essa semana, Senhor, nós possamos experimentar milagres maravilhosos que vêm de Ti, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Coloca entusiasmo, coloca coragem, coloca esperança, coloca, Senhor, sonhos, projetos no coração desta pessoa. Essa pessoa que precisa, Senhor, de uma direção. Dê direção a ela, Senhor. Fale com esse meu irmão, com essa minha irmã. Mostre o caminho, mostre a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Revela, Senhor, o Teu querer a cada um dos meus irmãos. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O desejo do meu coração é que você possa tomar essa palavra dentro do teu coração e não mais se prostrar, desanimar, mas que você se levante nessa noite, não porque você é forte o suficiente, não, porque nós não somos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e Deus é poderoso para te colocar em pé. Ele colocou em pé aquele coxo que há 38 anos estava à beira daquelas águas. Deus pode te colocar em pé e Ele vai te colocar em pé nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai sonhar nessa noite, Deus vai falar com você, que amanhã quando você acordar, algo novo vai acontecer dentro do teu coração, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, aleluia. Deus está fazendo grandes sonhos reviver hoje. Alguns projetos que estavam mortos dentro de você, que você não tinha mais coragem. Deus hoje, Ele traz de volta estes sonhos na sua mente, para que você tenha coragem, fé e esperança, porque Ele pode e vai, e Ele é contigo em tudo, em todos os dias da sua vida. Creia nessa palavra, creia em nome de Jesus.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe o trabalho das suas mãos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe tudo, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a grande comunhão do Espírito Santo seja com todos. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não perca o entusiasmo. Deus está dentro de você. Fique na paz do Senhor. Um abraço. Boa noite.